a gente diz não existe o controle, porque foi como a gente começou, que quer controlar, que não sei o quê, não, porque tem uma coisa que está por trás, são os desejos mais internos do nosso coração, que vem da vontade divina. A vontade divina é o que. Então, o nossa razão, nosso corpo racional, que é um corpo separado, ele precisa entender. Então, o processo ele vai no desligar o egoísmo. E o racional, ele precisa. Qual é a função do corpo racional? E aí, Fê? Fala-me de quê? Nossa, De soltar. dei, Vamos dei lá. até uma charada antes de começar a live, durante a live, enfim. Na verdade, eu acho assim, tem que olhar pra cima, né, pra ficar olhando pra você. Soltar, como que eu vou te explicar? Soltar de querer ter o controle sobre as coisas. Eu fiz radiestesia com vocês, eu fiz apometria, já venho estudando faz algum tempo sobre a física quântica, enfim. Vários processos eu já consegui entender, trabalho como terapeuta, mas o problema é comigo, sabe? Curar os outros é mais fácil do que me curar, eu me auto-saboto, eu não solto, quero ter o controle. Então, eu ri aqui, porque eu não ia falar do controle. Você viu que eu dei uma enrolada? Eu Eu não vou vi, falar eu disso vi, hoje. eu Viu? vi. Ó, você viu que eu falei? Eu não vou falar disso hoje, porque eles dão um pano pra manga. E aí é muito legal. Eu amo, mas dá, assim, num ambiente aberto como a gente está aqui, é mais complicado, porque tem Uhum, pessoas que nunca ouviram falar, né, de todas entendi. essas questões, energia, espiritualidade, enfim. E aí acaba gerando um conflito. Mas para você ver como a gente não manda nada, Em nada. você viu qual foi o Nossa, controle que que eu legal. tive? Zero, Vi. zero controle. Então a Então, gente obedece o universo. aham. Isso é não ter Então, controle. Eu sou uma pra ficar. funcionária do universo. Entendi. Eu Somos. não mando. Não mando nada. Não mandamos. Então, na verdade, o controle me pega. Nossa, olha, eu já chorei um monte, vou chorar mais ainda. É a questão de uma somatização, Hum, sabe? De uma doença. hum. Uma doença não, né? Uma coisa que eu criei, sei quando criei, por que eu criei. E eu não solto ela, entendeu? Eu não solto a diabetes. Então vamos lá. Ó. Vou contextualizar, já que o universo quer que eu fale disso, vou ter que falar, né? Porque eu não mando Claro, nada. Vocês perceberam, eu vocês vou entenderam. chorar, tá? É legal quando a gente vê, relaxa. Quer chorar, Uhum. chora. Assim, não precisa ficar controlando tudo o tempo inteiro. Vai só absorvendo. É... Eu levei um susto quando eu vi Espaço Humanidade que ia falar com você. Eu falei, será que é verdade? Será que eu recuso isso? Então Olha. vamos lá que esse tema ele Tá. é profundo e eu vou precisar contextualizar para não gerar Aham, tá bom. dor Pra e todo mundo sim entender. ter Entendimento. um entendimento, sim. Então vamos lá, Aham. ó. Quando a gente fala em soltar, quando a gente fala em não controle, né, em conseguir soltar, uma das primeiras coisas que a gente precisa, eu vou aprofundar para depois a gente falar um pouquinho do processo Tá. da doença e um pouquinho da diabetes, tá? Aham. Que é Tá. bem interessante. Uma das questões é assim, quando a gente começa a falar de não controle, de que nós não temos o livre-arbítrio, então, é assim, Andresa, mas a gente tem um pouquinho de livre-arbítrio. Não, a gente não tem nenhum Não. livre-arbítrio. Mas Duas páginas? nenhum, nada de livre-arbítrio. Andresa, mas eu posso escolher. Não, não pode escolher. Andresa, mas eu escolhi a coisa errada. Eu sabia fazer a certa. E por que eu escolhi errada? Porque você não sabia. Porque você sabia na cabeça, não no coração. Sim. E a gente só vive pelo coração, que é onde habita o nosso mental superior, que não é racional, Sim. que é abstrato, certo? Então. Portanto, não vai Tá. ser o racional. Vamos lá. Sim. Então, vamos contextualizar isso que é muito legal. Então, assim, Tá. controle zero, livre-arbítrio Zero. zero. Eu podia ter escolhido, eu sabia, por exemplo, aconteceu uma coisa e tinha duas opções ou três, eu sabia que eu devia fazer outra coisa, que a outra coisa era mais certa, mas eu fiz certa de acordo com a minha cabeça, né? Aham, sim. Mas eu escolhi a errada. E agora? Se eu tivesse escolhido a outra coisa, eu sabia. Uhum. Aí a pessoa chega assim, eu sabia, e eu que fiz errado.
Não, você não sabia. Você sabia com a cabeça, mas com a cabeça não é saber. Sim, É com o coração que a gente sabe. Então tem um monte de gente falando, mas que não vive sim, aquilo que fala. Então, por quê? sim, Porque é uma pessoa ruim, sacana? Não, porque ela acredita que sabe, mas não sabe com sim, o coração. Então vamos contextualizar aqui exatamente o que eu quero entendi. dizer com isso. Olha, quando nós temos lá os nossos corpos, mas antes de eu falar Sim, dos corpos, pensa assim, ó, eu tenho é, controle, ó, eu gosto de uma pessoa. sim, Vou melhorar, vou trazer um contexto mais complexo. Meu marido, Rodrigo, tínhamos que estar junto para cumprir com essa missão que a gente vem. Hoje a gente sim, entende que a gente foi muito sim. profundo, muito profundo por muitos anos, durante 24 horas por dia, se aprofundar nesse conhecimento, tá? Uhum. 24 horas mesmo, a gente não faz outra coisa. Ok. E a gente entendeu que era isso. Quando a gente se conheceu, ele gostou de mim e Sim. eu gostei dele. Aí a gente começou, enfim, o nosso processo, né? De desenvolver a nossa relação, enfim, até que a gente está há muitos anos junto. Há mais de 20 anos junto. Ok. Quem foi que colocou dentro do meu coração e dentro do coração dele, ele gostar de mim e eu gostar dele? Não, não foram vocês, né? O que Então, eu acredito. qual é o controle que eu tenho em relação a Entendi. tudo? As pessoas estão pensando em controle na cabeça. Sim, Nós não temos o controle sobre o que a gente deseja. Não o entendi. desejo visceral, o desejo do É, coração. então, talvez seja isso. Ó, deixa eu só te explicar. Por exemplo, a diabetes foi assim. Eu venho de algumas somatizações durante a vida, tipo cirurgias, enfim, não vamos fazer mimimi aqui, né? E entendi o porquê delas. A diabetes Ah, veio no momento que eu morei fora. uhum. Meu marido é argentino, eu morei fora. Eu não soube lidar com uma situação. Eu tenho plena consciência disso. Eu trouxe e deixei ela entrar pela falta de amor próprio. Eu precisava de doçura, eu preferia dormir o dia inteiro do que ter que lidar com a situação. E foram 2 anos, assim. Quando eu voltei pra cá, eu tive minha pequena, que tem 7 anos. E depois que eu tive ela, eu tive a diabetes. Graças a Deus, por conta do todo, a diabetes me trouxe tudo isso que eu sei. Se eu fosse Uhum. diabetes, eu não seria ninguém. Então, a Uhum. quântica veio pela diabetes, foi aí que começaram meus estudos, eu sou acupunturista, fiz Teta Healing, barra, fiz várias coisas para entender o processo. Eu entendi, só que eu não faço, entendeu? Por Mas exemplo, o que é eu, que você não eu, faz? eu não faço nada para melhorar. Eu não pego a bike e dou uma volta para melhorar, sabe como? Eu Hum. não faço a acupuntura que eu podia fazer todos os dias. Eu não deixo de comer doce. Eu uso insulina, mas eu como um docinho, sabe? Então eu fico assim, eu não consigo. Eu sempre tive o controle, sobretudo assim, vou parar de fumar, parou. E eu não. O açúcar, é isso que eu falo, o açúcar é o meu vício, assim, extremo, assim. Eu sou extremamente. De me fechar no quarto e comer um docinho para ninguém ver. Como se você pudesse mentir para a espiritualidade, sabe como? Então, Entendi. isso eu não consigo controlar. Eu fiz a radiestesia justamente para encontrar aí também aonde está esse bloco, que eu não consigo lidar, que provavelmente não é no físico e provavelmente é em outro corpo, com certeza. E isso vem muito da carência também, sabe? Essas minhas somatizações de cirurgia que eu fiz muito por carência, para os outros me olharem, me verem. Eu vejo a diabetes muito isso também, sabe? Sim. Ai, que fica ali cuidandinho. Se eu não solto ela, por que eu não solto se eu posso ser amada do meu inteiro? Entendeu? Então, mas vamos lá, ó, Tá. pensa bem. Você já entendeu bastante coisa. Então, você já entendeu que de alguma maneira você criou essas outras condições, Sim, você, né, trouxe para sua vida para ser mais amada pela carência, enfim, tá? Porque tinha uma sim, falta. Ok. E aí você entendeu aí dentro do que você está me dizendo, a questão você desenvolveu aí o processo da diabetes. E aí você quer soltar a diabetes. Primeiro que assim.
Quanto você já entendeu de fato que você pode ser amada? Então, eis a questão. O racional entende, né? E aí? Então, e Porque aí? foi bem. Então, tira o racional. Tá. Tira o racional. Olha, foca a energia agora no seu coração. Uhum. De 0 a 10, quanto você entendeu que você pode ser amada? Não sei. Quanto? Não sei te dizer. Entendeu? Entendeu? E aquele amor Entendi. meu por mim, sabe? Eu sempre fui muito de fazer pelo outro, mas eu sempre fui muito. Eu falo que na minha adolescência eu vivi muita quântica que não sabia nem o que era. Nunca tive somatização nenhuma, eu conseguia colapsar as coisas muito rápido. E quando isso veio para o entendimento, eu comecei a criar, dentro de todas as outras milhões de crenças que a gente tem, né? Foi assim, eu fiz uma cirurgia com 13 anos, eu operei um tumor no cerebelo, com 13 anos. O número 13 é bem constante na minha vida. E daí, eu descobri isso depois que eu tive a minha pequena, que, enfim, os processos dos porquês e tal, e eu via muito que tinha meu pai e minha mãe a Uhum. influência. E aí fizemos um processo de perdão, de várias coisas, sabe? Tudo assim, né? No racional, né? Quem fizemos? Eu, meu pai e minha mãe. Tá. Porque é uma história muito. Enfim, eu tive vários. Dentro do reiki, várias visualizações e coisas, e eu andei na frente dos cavalos, sabe? E eu fiz em vez deles fazerem. Enfim. Hum. Quando a gente fez todos os processos, eu conversei com a minha mãe, perguntei que ela precisava me contar, né? Meu Hum. pai e tudo. Deu um tempo e deu dor de cabeça de novo. Aí com 33 anos eu operei de novo a cabeça. A Uhum. mesma coisa. Exatamente igual. E daí eu falei, meu Deus, né? Já entendi o processo de carência, já fiz tudo e de novo, tipo, o que eu não tô entendendo? Aí vi que era aquela coisa assim, só bem superficial. O perdão só da boca pra fora. E aí eu operei a cabeça faz 2 anos. E a minha diabetes estava 400, tipo, 300. Eu não tive problema nenhum de Uhum. cicatrização, de nada, que o pessoal fala, né? Ai, pode perder um Sim. membro, nada. Então eu vejo muito emocional. Daí, dentro de todo esse contexto, a diabetes sempre me pegou ali, porque eu sempre, sabe o amparador e o sabotador, né? Uhum. Eu sempre assisto você. E o brigadeiro em cima da mesa, Uhum. e eu pergunto pro corpo, né, o Axis, como não come. E come brigadeiro? Então eu Tá, vejo mas vamos eu lá. faço muito isso comigo. Então, mas a gente não chegou no ponto ainda. Tá, Primeiro desculpa. que existem muitas coisas que você precisa trabalhar com mais profundidade, né? Tá, Que vem de um plano, num processo energético e tá. espiritual mais profundo, mas não é um Sei. processo espiritual, tem um intruso que ele está me atacando, não é nada disso. Sim, sim, São sim. tudo que Uhum. nós viemos E construindo no criamos. decorrer da nossa existência, tá? E que continuam existindo. Então, lá, parado, Sim. continua existindo. Aí eu quero te trazer uma questão aí, ó. Conforme você vai falando do seu pai e da sua mãe, e conforme você vai falando do Uhum. processo da doença. É assim, ó. Você é metade do seu pai, 50% do seu Sim. pai e 50% da sua mãe. Não é exatamente assim, mas só para ficar fácil a Sim, matemática aqui, sim. né? Porque como. Enfim, vamos pensar. Seu pai emprestou eu tô fazendo conta, por isso que eu tô olhando para baixo. O seu pai emprestou 50% mais ou menos, vai do material genético Sim, dele para você, certo? E a sim, sua mãe emprestou 50% do material genético para você. sim. O que você rejeita no seu pai? Quem você rejeita mais aí dentro? Seu pai ou sua mãe? Eu achava que era minha mãe. E agora Hum, eu já não sei. Porque eu vejo que então. meu pai. Eu sou muito. Desde pequena sempre fui muito de me pegar com meu pai. Meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas, assim, sabe? Tá, A rejeição, a carência vem de mim, não deles. Eu nunca fui excluída ou nada, é tudo meu. eu sei. Eles não Mas têm. o que você não gosta na vida do seu pai ou da sua mãe? O que você nega? Que você não gosta, que você não aceita, eu não quero ser desse jeito, eu não quero isso pra mim, eu Ah, não quero, sei lá, uma mãe submissa, eu nunca vou ser uma mulher assim, lá, 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 entendi. lá, que a gente faz. Isso Bem você isso. rejeita em você. Isso você rejeita em você. Se Ah, 50% da sua mãe está em você, tudo que você rejeita na sua mãe, você está rejeitando em você. Então tem um pedaço entendi. Faz seu que você fala, não todo te quero, sentido. eu não te quero, eu te odeio, vai embora, some daqui.
ao invés de Entendi. você amar Acolher. e acolher de Entendi. verdade, entendendo que eles têm as dores deles, as vidas deles, os processos deles. Claro. Eu não tô falando que você tem que Sim, honrar a sim. merda que eles fizeram, que as Ah, ancestralidades sim. fizeram. Honrar que falar aquele bisavô lá, ruim, que o cão que matava mesmo, que é porque era tudo Aham. assim que era. Eu não tô falando que a gente tem que rejeitar, mas não tem que honrar a porcaria. Por quê? Já foi esse Aham. tempo. Agora a nova era começa a entrar, a molecada Claro. não vai honrar lixo, A merda. tá? Vai honrar, ok, eu entendo que você fez o que você fez, eu respeito, eu agradeço, mas é o que é, tá? Então tem uma mística aí muito boa, mas Uhum. não funciona. Na prática não funciona, tá? Então tem Uhum. coisas enfim, deixa isso pra lá. Isso daí dá uma polêmica danada. Então, Vai. a gente não tem tempo para essa polêmica toda. Falei alguns minutos. Então, assim, enquanto você a sua mãe, o seu pai, eles tiveram milhares de vidas, com milhares de Sim, processos, sim. quando nenhum outro, a gente precisa olhar para eles com. Lembra quando a gente era criança, adolescente, que a gente tinha medo, ansiedade, insegurança, que gostava de um rapaz, mas daí acabou ficando com outro porque aquele não gostou da gente, ou a gente Sim. ficou porque achou que era melhor e que no fundo depois errou, e aí teve problemas com a parte da sexualidade, porque isso tudo tem a ver com o desenvolvimento Uhum. do autoconhecimento. Problema Uhum. com a sexualidade, porque naquela época nada podia, e isso gera hoje um monte de desequilíbrio. Então, que a nossa mãe, nosso pai, eles têm processos Sim. sexuais e que hoje, hormonais, que hoje não Vários. tem libido. A gente consegue ver pai e mãe como uma pessoa Sim, sim. normal, cheia de problema de fato, e que ele não está conseguindo para a gente olhar e negar, Entendi. entendeu? E negar e falar assim, eu não aceito, porque é assim, porque é assado. Então, é de tudo isso que eu tô falando. Eles são cheios de medos, de inseguranças, de verdade, não sabe o que gosta, não sabe se gosta, fizeram, experimentaram, não experimentaram, porque viveram num tempo diferente. E aí a gente não consegue ter doçura para tudo isso que Entendi. coabita dentro de nós. E isso me gera raiva, muita raiva. Então, Porque dentro da acupuntura, da MTC, o meu fígado que atacou o meu baço, né? A raiva que atacou, a madeira que atacou a terra. E eu tenho uns picos de raiva, assim, quando eu uso açúcar, eu vejo isso, eu consigo perceber isso. E eu falo, cara, você consegue perceber isso e continua fazendo isso. Sabe? Uns Então, picos. porque a raiva é um. Olha, presta atenção. Presta bem atenção, você e todo mundo que está aqui. Esse processo, tudo que você acha ruim, você, eu, todo mundo do mundo. Tá. Uhum. Se eu coloco as coisas em prateleiras de bom ou ruim, Entendi, claro, que não existe bom tudo ruim. aquilo que tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. Então, tudo que é ruim, que machuca, que fere, que é Uhum. ruim, eu quero destruir o mal, certo? Uhum. Então, se eu entendo que tem alguma coisa que eu não quero, que eu não quero a minha mãe, eu não quero esse pedaço, eu não quero ser assim, eu não quero ser assado. E isso existe em mim, e eu entendo que isso é uma coisa, eu entendo na minha cabeça doida, que é Uhum. uma coisa ruim, ou que é uma coisa má, do mal, Uhum. é automático. Eu vou querer destruir o mal. Se o mal está em mim, Em porque a minha mim, mãe eu está em quero me. mim, eu vou Entendi. começar um Me processo de autodestruir. autodestruição. Por isso você não controla o brigadeiro. E a raiva é para destruir. Quem? Ou você vai se destruir com o brigadeiro ou com a raiva. Entendi. Se você. Entendeu o que eu quis dizer? Porque eu vejo o mal. E aí eu vejo o mal em mim. Como eu sou em tese amor, em tese não, Entendi. sou, né? Sou Só não amor. vejo Aham. eu quero destruir o mal. Entendi. E então, se o Mesmo mal habita em mim, eu começo um processo de autodestruição. Não autodestruição. importa, porque todo mundo vai destruir o mal. Então, por que eu Entendi. tenho que destruir? O que eu primeiro preciso entender? O mal é real, o medo não. Mas eu não Entendi. É o tenho que medo. destruir. O mal. Porque eu preciso entender. Porque se esse mal existe, existe uma dor. Sim. Então, o mal, tecnicamente,
Em última instância, ele nem existe. O que existe é uma Não. dor que vem de uma ignorância. Sim. Ainda que não seja daquela pessoa que sofreu, de um alguém que fez aquela pessoa sofrer. Então, no Uhum. fundo, só existe o mal, e ele existe, mas porque ele é a ausência da luz. Muito bem. É a sombra, é a ausência da luz. Então, quando a gente começa a compreender, a gente começa a olhar com menos olhos mal. Que nem eu falo, zóia com zóio bom. Porque quando Bom, eu olho com bons olhos, limpar a eu lente. passo a não ver o mal. Quando eu não vejo o mal, eu não vou ter o meu órgão. Porque tudo em nós veio para destruir tudo aquilo que não é amor. Só que ao invés da gente, a gente não precisa destruir. Quando a gente consegue olhar, sair do julgamento e da condenação. Quando eu limpo a minha lente para ver o bom, isso não faz com que eu tenha que ser ingênua, boba, babaca, porque o mundo Sim, tá do jeito que tá. Porque aí é infantilidade. sim. Ingenuidade é uma coisa, pureza é outra, já falamos disso. Muitas Uhum. vezes, né? Então, ignorância é o não saber. Fazer birra, a manha da criança, é o do não conhecer. Então, todo mundo que tá brigando, berrando, fazendo birra, é tudo criança. Tudo Tudo no criança. parquinho. Tudo no parquinho. E a gente também tem um monte de pedacinho nosso que tá lá no Sim, parquinho. Que a gente claro olha e que fala, tem. nossa, mas como eu sou besta? É normal. Mas não olhar com esse olhar. Então, não tô falando que você tem que ser fofa, ai, controlar para ser Uhum. doce. Não, é olhar com Não. bons olhos. Se você vê mal nas coisas, é invariável, você vai destruir o mal. Porque o bem Entendi. sempre vence o mal. Porque o bem é melhor? Não, Não, porque não tem outra coisa. entendi. Entende? Não é que é Uhum. melhor, não existe. No fundo, o amor é a única coisa que existe. E o amor não é a fofura. Então, quando você Sim, fala, eu tenho que soltar a doença, não é a doença. Tá muito mais profundo do que isso, profundo. entende? É muito mais Entendo. profundo. Porque quando você Entendo. solta a doença, você está soltando todo o julgamento, toda a condenação, todo o mal que há em si. Uhum. E que vem de tudo isso. Aí você Uhum. E o começa a mal. restabelecer um amor real, sem fofurice, não precisa de Uhum. mimimi, grudadinho com a Claro. mãe. Não, mas é, é, é assim, é entender que a gente não tem esse controle. Uhum. Quando a sua mãe chegou no mundo, a gente quer controlar tudo. A gente é uma pulga e se acha. Isso Uhum. é o nosso racional que está tentando se defender para não morrer, porque ele acha que é isso que vai acontecer com Uhum. ele. E não vai. Não vai morrer, racional de todo mundo que está aqui. Por favor, vocês não vão morrer, vocês são importantes, só que vocês só têm um pouquinho de importância, não toda, né? Coloque-se no seu lugar, racional. Então, seu, meu. Então, quando a gente olha para a questão com essa. Quer dizer, o mundo estava aí quando a gente chegou. Uhum. Eu sei, eu construí, eu faço tudo que eu. Não. O mundo já estava aí, as pessoas já estavam aí, o planeta já estava aí, a terra já estava aí, o praia, as coisas, a Uhum. condição. Ai, eu faço tudo. Ah, não tem nada disso. Tava tudo aí do jeito que já era. E volta para o processo do coração. O que vem no meu coração não fui eu que pus. Então, por isso eu não tenho o controle. O que existe no meu coração, a vontade divina, não é desejo das minhas vísceras. Uhum. É a minha vontade divina. Quem colocou essa vontade aqui? Então, é Entendi. para eu seguir a vontade do meu coração. Quando eu fico só pela razão, eu não sigo o coração. Quando eu não entendo o que é que o meu coração quer, que no Quer? fundo é o amor, tá? Sem a babaquice do Uhum. Mimimi. ingenuidade. Não, e da ingenuidade. Né, de Uhum. acreditar que só porque eu acredito no amor tudo vai ficar lindo. Não, o mundo é como é. E eu resolvi, eu aceitei, topei vir para esse mundo. Vive aqui, E claro. o mundo é assim, ponto. Ok? Então, ainda mais que eu falei que eu ia trabalhar com. Ah, vou Realidade. ajudar. Vou ajudar. Vou ajudar quem? Quem tá bem não precisa de ajuda. É lá É no fundo verdade. do inferno que precisa de ajuda. Ai, mas lá Bastante. é feio. Ué, mas você não quer ajudar? Quer ajudar quem tá bem? Não precisa. Então a gente precisa ter um pouco de. Então, quando eu Uhum. vou falando disso, entende que aí você começa a contornar, aí não tem mais, aí acabou, não tem mais a diabetes. Uhum. Entende o que eu Sim. quero dizer? Não tem, Uhum. não é que não tem, ela tá aí, mas ela Aham, não sim. é o mais ou o menos importante.
Sim, com certeza. Ela é importante, tá? Pelo amor de Deus, não é que ela não é importante. Entendi. É assim, Sim, aonde você tem que buscar tá em outro lugar. Ela é só a resposta de alguma coisa, sim. né? O seu corpo tá reagindo e tudo dentro da sua ancestralidade. Ah, mas por que eu Dentro vim do que eu dessa faço mãe? também. Mas também dentro da sua ancestralidade. Porque É. assim, se você nasceu dessa ancestralidade, se sua mãe tá dentro de você, Uhum. a sua avó tá dentro de você. Também tá, com certeza. Porque tá dentro da tua mãe. E por que você nasceu dessa família? Sim. Então, que controle que você tem? Não, não tem. É por sintonia, é por evolução. Então, assim, quando a gente diz não existe o controle, porque foi como a gente começou, que quer controlar, que não sei o quê, não, porque tem uma coisa que está por trás, são os desejos mais internos do nosso coração, que vem da vontade divina. A vontade divina é o que. Então, o nossa razão, nosso corpo racional, que é um corpo separado, ele precisa entender. Então, o processo ele vai no desligar o egoísmo. E o racional, qual é a função do corpo racional? Para quem entende os sete corpos, fica mais fácil. Quem não entende, Sim. assiste a imersão que vai ficar mais fácil que eu vou explicar lá. Aham. Certinho. O racional, não, Eu ele não foi assisti. criado para conquistar o mundo, para não Sim, sei o quê. Ele é um funcionário do mental superior, que é onde está a vontade divina, que é onde está o desejo da sim. vontade do coração, o Uhum. desejo mais genuíno da nossa alma, tá? Quando eu fico querendo dominar o mundo, controlar tudo, ser a dona do mundo, sei lá eu mais o quê, controlar todas as coisas do mundo, do universo, o meu racional está se achando. Qual é a função do racional? A única. Ele é uma máquina de encontrar solução para servir ao meu coração, que é onde está o meu projeto de vida. Ele é Uhum. só um servidor. Ele resolve o problema. É um resolvedor de problema. Ele resolve problemas e encontra soluções para servir ao meu mental superior, que é o desejo divino que está dentro Não. de mim, que em momento nenhum tem o objetivo de fazer para mim. Não tem. Porque a vontade divina é para o todo, Todo. não para mim. O papai do céu não gosta mais de mim do que do meu irmãozinho. A gente é muito besta. A É o gente é. racional tentando se achar. Quando o racional encaixar no lugar dele, quando ele encaixar, ele vai parar de ter medo. Ele vai entender que ele é É. só uma peça É. do funcionamento. Temos um problema racional, ele é bom nisso. Como é que a gente ajuda? Não, temos aqui resolvi um problema. Como é que eu posso ajudar outras pessoas a resolver esse mesmo tipo de problema? Aí eu boto Uhum. o meu racional para desenrolar, porque ele é Funcionando. bom. Só que ele só Uhum. serve a isso, ele não serve para dominar o É mundo. outra Ele coisa. não serve para comprar milhões de casas, carros, apartamentos. Isso é uma consequência do meu mental superior. E quanto mais eu fizer pelo outro, mais eu tenho para mim. Mas, Quanto sim. mais pessoas eu atingir, mais eu tenho para mim. Porque eu estou atingindo o todo. Esta é a vontade do todo. Sabe o que que eu E a minha sinto? Eu mãe sinto é o assim, todo, o meu pai é o entende, todo, pai, o a minha todo. bisavó é o todo. Entendeu? A Eu bisavó sinto daquela assim, pessoa que eu odeio, que eu acho que é o é todo. o todo. Sim. Eu sinto assim, ó, que eu tava no caminho do meio, aí eu fui pra esquerda, daí eu fui pra direita, daí eu dei uma volta gigante, daí eu voltei pro caminho do meio, entendeu? E a diabetes Então, só fez eu centrar. Eu tenho essa noção. Mas é humano, né? entende? Eu Aí quero percebe, ó, a vou cura, digamos assim. contextualizar aqui. Então, Uhum. quando você quer a cura, você quer o controle. Aham, justamente. Entendeu? Eu não tô falando que você não Entendi. tem que se cuidar. Eu tô falando que o Sim, soltar implica em, ó, Deus, se tiver que morrer, é se isso. for isso a sua Sim, vontade, eu estou aqui. claro. Seja feita a vossa vontade. Sim. É assim, eu sei, eu não tô dizendo que seja fácil. Eu tô dizendo que você perguntou, eu tenho fome de soltar. O que é o soltar? Isso é o soltar. E eu não tô Uhum. dizendo que seja fácil, ok? Eu só tô Não, sim. respondendo
Há uma colocação, a fome de soltar. Tá? A fome de E a soltar questão eu aceito. de ser fácil ou não, eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso. Não posso nem questionar sobre a diabetes, porque eu nunca olhei para ela e falei assim, vamos se cuidar, sabe? Vamos fazer certinho, vamos... Nunca. Então, para mim, não. Sabe? Eu não. Então, Então, do que mas porque questionar do tem que? aquele processo de destruição. Sim. O Porque negócio assim, não está tecnicamente na diabetes, está no tá em processo de outro querer lugar. destruir o O mal, mal. o ruim, o que, enfim, por Não alguma razão aceita. você não conseguiu aceitar em si, Aceitar tá? ainda. Que vem de tudo, tá bom? A gente quer separar um Entende? pedaço para lá, um pedaço para cá, Eu tacasse tá? pra cá. E aí uma coisa É que é isso. muito interessante, que eu acho que vale a gente contextualizar, já que a gente falou desse não controle, para não gerar mais dor em outras pessoas Sim. também, que é assim, ó. Se a gente diz que o caminho, o amor é o único caminho, Deus é o único caminho, Jesus é o único caminho, cada um vai usar uma linguagem, Uhum. não importa, né? A consciência é o único caminho, a luz, a lucidez é o único caminho. Se, que é tudo a mesma coisa, luz, Sim. amor, consciência, Deus, universo, é a mesma coisa, a gente só dá nomes, né? Para As cada um coisas. dar um nome para esse divino, tá? Se esse é o único caminho, qual é o outro caminho? Que livre-arbítrio a gente Sim. tem? Só tem esse caminho, não tem outro. Só. Então qual é o livre-arbítrio? Se até Só o tem mal serve à esse. luz, né? Só tem esse, entendeu? Então o que eu quero Entendi. dizer é como se a gente tivesse o livre-arbítrio, ele funciona mais assim, ó. Você tá numa bolinha, numa Uhum. casinha, assim, numa sala. Imaginem Uhum. assim, ó, uma salinha redonda, bem redondinha, não muito grande, assim, pequenininha, você tá ali dentro. Aí tem uma única porta, aquela única porta. E aí tem gente que fala, Deus é a única saída, o amor é a única saída, consciência é a única saída, a luz está ali. A luz está ali, depois você abre a porta, a luz. Você está dentro da salinha fechada. Você vê uma frestinha, mas aí a gente encasqueta de que não quer. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. Aí eu escolho, aí eu dou com a cabeça na É parede. isso aí. Aí eu É escolho, isso dou aí. com a cabeça na parede. Aí eu escolho, dou com a cabeça Você, na parede. Aí eu você tô com sentar aqui e esperar. a ilusão de que eu tô no controle. Porque o meu ego Sim. precisa disso. É a Até eu história me que eu criei. arrebentar de tanta com a cabeça na parede, até o meu ego entender que larga de ser burro e abre a raia da porta. Pra que tanta birra, ego? Abre a porta e vai pelo lugar mais fácil. Para de sofrer. Por que que você entendeu que você Ai, não controla? Mas eu quero abrir entendi. uma porta aqui onde não tem. Cara, Me senti no para parquinho de agora. sofrer. Pra que o caminho difícil? Vai pelo que é bem, bom, belo, justo, gostoso, leve, alegre, divertido. Ah, mas a vida tá uma tragédia. Mas cada um tá vivendo o que pode, do jeito que sabe, Ah, como sim. consegue. E aí a gente fica dando com a cabeça na parede. Então a gente acredita nesse controle, que é do ego, porque ele não se satisfaz com ser só um funcionário. Porém, a gente só pensa a vida pelo racional. Pega Sim. uma mãe que não pode ter filho e pergunta para ela qual é Sim. o controle que ela tem. Sim. A mãe de alguém morreu. E qual é o controle que você teve sobre isso? É a ilusão do ego, porque ele acredita que ele vai ser destruído, quando não, ele é uma peça extremamente importante para servir ao desejo que está no meu coração, que é o desejo, a vontade divina, e a vontade divina nunca é só para mim, é para o todo. Quando eu Sim. entender essa pegada, eu abri a porta, certa? E entrei. Me senti no E aí eu, parquinho sentada. e aí eu sirvo ao mundo como o mundo precisa, enquanto ele precisa, se ele quiser. Aí Sim. simplesmente eu solto. Aí sabe o que eu faço? Eu vivo um dia de cada vez. Só isso, mais nada. Sim. Só aquele dia. Mas eu não quero destruir nada, porque se eu acredito que a vida é uma luta, e muita Sim. gente acredita, eu vou passar a vida batalhando, Lutando. batalhando. Sim. E o que acontece na batalha? Ora perde, ora ganha, ora É morre, ganho. ora mata. Não é isso que acontece? Tá. Se eu Claro. acho que a vida é um jogo, o que Nossa, vai acontecer? Uma hora eu vou ganhar, outra hora eu vou perder. não vai Eu vou perder. jogando, uma hora eu perco, uma hora eu ganho. Entende? Então, como é que eu entendo a vida? Se eu entendo que a vida é o que é, do jeito que É dá o para quê? ser,
porque serve ao todo, e que não adianta querer ser o que não dá para ser, e que simplesmente eu vou. Meu mental pode arranjar razões para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a minha, para ser tudo mais gostoso, para dar um sorriso no rosto de alguém, não só do meu filho, vou ganhar muito dinheiro para dar a melhor escola para o meu filho, porque é só o meu filho, entendeu? E aí eu vou. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer melhor, eu estou dizendo que quando eu penso em tudo isso, Só no meu. eu vou para um outro nível. Eu vou para uma outra dimensão, Lugar. onde tudo é leve, fácil, alegre, para o bem e o servir ao todo. E o meu vizinho é o todo, meu amigo é o todo, o cara que está na China é o todo, e o cara que está do lado da minha casa é o todo, e o cara que está em qualquer lugar, e o bichinho é o todo, e tudo é o todo. E aí eu entendo que Deus, o universo, tem as razões dele da qual eu desconheço. Eu sou um funcionário do universo. E o que você precisa de mim? Se é isso que você precisa, Entendi. sou somente um instrumento da vossa luz. Entende o que eu quero dizer? Sim. E aí você viu que a diabetes ela é importante, mas tem coisas muito anteriores que vão trabalhar nesse processo da diabetes. Sim. Tá? Sim, vem lá bem antes dessa vida, o meu processo com meu Então, pai. Entendeu? Então você já entendeu, você pegou aonde é que você tem que começar a trabalhar isso. Por isso você falou, foi um perdão demais, faz de conta. Não, não foi. É porque nunca se olhou com essa profundidade. Tá? Foi só consciente, eu acho. E todas as vezes que a gente vai falar dessa história do livre-arbítrio, do controle, as pessoas entram em dor, entram em sofrimento, porque elas querem ter o controle. Por quê? Porque só estamos trabalhando pela racionalidade ainda. E onde é que está o controle? Na razão. Então, quando eu falo para a razão que ela não tem controle, ela vai embora. Não quero mais escutar isso é a conversa cara cheia. Aí vem a vida e vai te mostrando, vai te deixando as coisas, vai te subjugando, até você se render e entender que o racional, aí o racional se rende, aí tá todo arrebentado já. E mostrar que ninguém manda, que você não manda nada. Que o racional não manda nada, que tem algo muito maior. Que as igrejas chamam de Deus e chamam de consciência. Né? E aí ele se coloca no lugar dele. E aí quando ele se coloca no lugar dele, aí a coisa funciona. Porque ele é importante. Fazendo a função que lhe cabe. Extremamente importante. Mas é fazendo a função que lhe cabe. Entende? E achando maneiras de resolver situações, problemas, ou criar soluções para outras situações. Aí você começa num processo. E aí seu coração começa a vibrar. Sim. E aí ninguém precisa mandar eu estar aqui todo dia, meio-dia. Eu faço porque o meu coração vibra, entendeu? Não é é um compromisso, mas claro. Não que te satisfaz. É uma coisa que me satisfaz. Claro. Entende? Então é isso. Tá bom? Muito obrigada por todo o esclarecimento. Vai trabalhar essas questões aí. Mesmo. Vou. Vai chegar minha mesa logo. Vai chegar minha mesa logo. Então, tá bom, muito obrigada. Um beijo. Beijo, Fê. Tchau. Tchau. Até mais. Até.